Amém? Eu queria que você, então, abrisse a Bíblia em 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, versículo 15 até o 22. Provavelmente eu não vou conseguir terminar essa palavra, já tenho consciência sobre isso, mas eu quero pelo menos falar o primeiro ponto desse texto, dessa palavra. São 4 pontos que eu teria para falar, mas se eu conseguir, pela graça de Deus, passar pelo menos um ponto para vocês, eu creio que vai ter dado o recado, irmãos. Deus tem algo para falar ao seu coração. Você acredita nisso? Né? Deus tem algo para falar ao seu coração. Abriram 2 Samuel 21, 15. Antes de lermos, eu quero que você encurve a sua cabeça, quero que você ore. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigada por essa noite, obrigada por esse dia. Oramos por cada mulher aqui nesse lugar, Senhor. Oramos por cada mulher em Brodowski, no Brasil e na face da terra. Ó Deus, que o Senhor venha derramar da tua unção e um novo tempo sobre cada mulher pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que nós possamos nos mover para o teu Espírito, nos converter ao teu chamado, ao teu propósito, à essência daquilo pelo qual o Senhor nos formou no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, agora, de uma maneira muito específica, eu oro para que o Senhor nos dê o espírito de revelação e um espírito de sabedoria. Traga rema nessa palavra ao meu coração, ao coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Que em nome de Jesus nós levamos cativo a obediência a Cristo cada um dos nossos pensamentos e nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo neste lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, libera os teus anjos, libera a presença dos teus anjos neste lugar, que o Senhor tome este lugar como já tem tomado desde o início, que aqui se faça o Manaim de Deus, acampamento dos teus anjos de guerra, que em o nome de Jesus uma nova unção seja liberado sobre as nossas vidas, Senhor, de um novo tempo que se inicie na nossa caminhada, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Levanta a mão comigo e fala, eu recebo essa nova unção para esse novo tempo, pelo poder do nome de Jesus. Eu recebo a unção do céu, que quebra o jugo, que rompe cadeias, uma nova unção para essa caminhada, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus vai derramar essa nova unção sobre nós essa noite. Amém, irmãos? Eu ia ministrar uma palavra bem específica sobre o Dia das Mulheres para as mulheres, e Deus mudou o script, e Ele me direcionou a ministrar essa palavra. Irmãos, essa palavra eu ministrei para a liderança da Batista da Lagoinha, lá em Lagoa Santa, e foi uma das experiências mais tremendas e terríveis que eu tive, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, quando eu dei essa palavra, e Deus tocou no meu coração para eu compartilhá-la com a igreja. 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais os filisteus uma guerra, uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Fala comigo, Davi se cansou. Davi se cansou. E Esbibenob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova. Fala comigo, espada nova. Este intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. E então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaarém,
Orejim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve também uma outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada um das mãos 6 dedos, e cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Eu preguei essa parte dessa palavra numa outra perspectiva, muitos anos atrás aqui na igreja, sobre os gigantes da geração e os valentes que Deus usa na geração. Então, nós não temos apenas novos gigantes em cada geração, mas nós temos também homens e mulheres de Deus, ungidos por Deus, como valentes para enfrentarmos esses novos gigantes. Amém, irmãos? Mas aqui, de uma maneira bem específica, meditando sobre tudo o que tem acontecido em nosso meio, nesse último ano principalmente, esse texto me chamou a atenção. Fala que Davi, que você já conhece a história dele, era um homem de guerra, perito, general da batalha, e ele era altamente perspicaz, ele era vencedor, ele sabia como manejar bem tanto a harpa quanto a espada. E a palavra de Deus fala que teve uma outra peleja contra Israel, só que naquele momento ele sai para pelejar, porém Davi se cansou. A Bíblia fala. E eu fui pegar nesse original, nesse hebraico, significa esse cansou. Davi se cansou. Irmãos, olha o que significa isso. De tanto pelejar contra os filisteus, Davi se cansou. Será que isso fala alguma coisa de mim, de você nessa geração? O que eu mais tenho ouvido das pessoas é: eu estou cansada. Eu estou afadigada, eu faço um monte de coisa e não tenho tempo. Eu não aguento mais. Nossa, que canseira. Você tem ouvido isso muito também, irmãos? Né? O que nós mais falamos, o que nós mais ouvimos das pessoas é: estou cansada. O mundo pode cair em barranco que a gente vai encostado nele, não é assim? Nós estamos cansados. E aqui Deus chama a atenção para nós dizendo: de tanto pelejar, e eu posso dizer, de tanto lutar pelas coisas dessa vida, o desgaste emocional que nós temos no dia a dia, nós cansamos. Mas esse cansou-se, no hebraico, significa escuridão de desfalecimento. E aí eu fui chacoalhada. Escuridão de desfalecimento. Fala que não era só um cansaço normal. Era como uma nuvem escura que veio sobre Davi naquele campo de batalha e pousou sobre ele e sugou as suas forças. E sugou a sua energia. E sugou a sua vitalidade, sugou a sua perspicácia contra aquele gigante. De tal maneira, irmãos, que a Bíblia fala que o gigante que tinha uma espada de sabe quanto? 3,6 kg de cobre. E sabe quanto tinha a espada de Davi, que era a espada de Golias? 7,2 kg. A espada de Davi era o dobro mais poderosa do que a espada daquele gigante. E a palavra de Deus está dizendo assim: mas aquele gigante, ele saiu para guerrear contra Davi, mas ele usava uma espada nova. Ouça isso. Nós estamos até lutando contra o mesmo gigante. Eu já vou entrar para dizer isso. Aquele gigante já era conhecido por Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava lá no dia que ele matou Golias. A palavra de Deus fala, e também estudando a história das civilizações, a história de Israel, a história dos gigantes, naquela época, quando um gigante era levantado para enfrentar outro, ou um guerreiro de guerra, um guerreiro era levantado para lutar uma guerra, era protocolo chamar os mais principais que já tinham vencido para olhar aquele amigo vencer mais uma batalha. Então, quando Davi, a história diz que quando Davi vai para aquele monte, não tinha só Golias,
Tinha também os seus 4 irmãos, porque Rafa teve 5 filhos, eram os seus 5 gigantes. Por isso que bem antes, a gente vê Davi pegando as 4 pedras. Por que que Davi, as 5 pedras? Por que que Davi pega as 5 pedras? Eu não tenho tempo para usar esse texto, mas ele está lá em 1 Samuel 17:40. Eu vou só ler bem rapidinho. Tomou seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas no riacho, colocou no seu alforje de pastor e com a sua funda na mão se aproximou do filisteu. Eram 5 pedras que ele pegou. Queridos, Davi não estava olhando às cegas. Ele sabia que eu vou matar Golias e vai que os outros 4 irmãos deles se levantam também contra mim, então eu já vou levar as 5 pedras para matar os outros 4 gigantes. Quem entende o que eu estou dizendo? Só que ele mata Golias com aquela pedra e sobraram as 4 pedras no seu alforje. Por quê? Porque os outros gigantes se intimidaram e saíram correndo. Glória a Deus. Só que gigante, ele saiu correndo, ele não foi vencido. Escuta isso. Todo gigante na nossa vida, ele precisa ser morto. Ele precisa ser vencido, porque se você não vencê-lo agora, ele vai aparecer para você lá na outra curva da esquina. Eles saíram correndo, irmãos, são os 4 gigantes, os 4 irmãos de Golias, que voltam aqui em 2 Samuel 20. Só que a gente já está falando de uma outra geração, de um outro tempo. E da mesma maneira como Davi tinha vencido Golias, ele fala, eu vou vencer esse outro gigante também, irmão de Golias. Então ele pega a espada de 7,2 kg para vencer o mesmo gigante que ele já conhecia, mas que ele olha para aquele gigante e fala assim, já conheço esse gigante. Parecia que ele era fraquinho. A espada dele pesava 3,6 kg. Você acha que é à toa que Deus está dando esse detalhe para nós? Não é à toa. Porque Davi sabe o que ele faz quando ele olha para aquele gigante. Ele fala assim, isso daqui é bobeira, eu venço fácil. Isso daqui eu dou conta do recado. E a Bíblia fala que aquele gigante era o mesmo gigante do passado, mas naquele momento, no campo de batalha, ele estava usando uma espada nova. E ele quase mata Davi. Por isso que o tema dessa mensagem é o gigante que Davi não venceu. E eu tenho visto, irmãos, que é basicamente o que a igreja tem passado. Há um gigante que a igreja não tem vencido, porque a igreja tem usado a arma antiga para lutar com um gigante de arma nova. Nós estamos tentando vencer uma batalha com esse gigante, mas esse gigante já mudou a estratégia. A arma dele, a espada dele agora é nova. Parece fraquinho. Parece que nem faz muito conta do recado. Que a gente fazendo tudo o que fazíamos antes, nós vamos derrotá-lo. Só que esse gigante já mudou de estratégia. Está pronto aí para receber? Você pode dizer amém, aleluia, glória a Deus. E por que eu falei que foi uma das experiências mais terríveis? Porque na hora que eu cheguei num anfiteatro para pregar, para só pastoras e líderes, na hora que eu pisei no anfiteatro, Jefferson, acabou a força. Irmãos, você sabe o cinema? O cinema não tem janela, é tudo preto, tudo escuro por dentro. E estávamos nós ali dentro, quase 100 mulheres, pastoras e líderes, e a cidade inteira tinha força, menos aquele teatro, aquele cinema. Na hora que eu pisei os pés ali dentro. E Deus falou assim para mim, foi a escuridão vindo sobre Davi no campo de batalha. Eu estou te mostrando o gigante dessa geração que precisa ser vencido pela igreja. E sabe o que eu fiz? Preguei no escuro, sem ninguém me vendo, preguei com elas acendendo a luz do celular, preguei sem elas me verem, sem vê-las.
Na hora que eu terminei a pregação, a luz voltou. Você acha que isso é coincidência, irmãos? E a cidade inteira com força, com energia elétrica, menos aquela sala de cinema, menos aquele anfiteatro. E Deus falou para mim, você está vendo, eu estou confirmando para você, essa escuridão do desfalecimento, que é o gigante da nova geração. Qual é o gigante desse século, irmãos, que nós temos falado? A depressão. E a depressão nada mais é do que uma nuvem de escuridão que vem sobre as pessoas e que suga dela a alegria de viver, que suga dela a energia de lutar, que suga dela o entusiasmo, que suga dela os seus sonhos, a sua perspectiva de vida. E nós ficamos como igreja tentando lutar contra a depressão com a espada antiga, com oração, com jejum, com leitura da palavra de Deus, e eu sou contra isso? Não, de forma alguma. Mas Deus está dizendo, olha, precisa haver uma arma nova para vencer esse gigante. Não tem como vencer esse gigante fugindo de questões emocionais da nossa alma, e espiritualizando tudo que é emocional, achando que tudo é do diabo. Sabe, olha, antigamente nós tínhamos no culto aqui, e em cada culto, nós tínhamos uma pessoa que ficava possessa de demônios, e que nós expulsávamos esses demônios, e a pessoa era liberta. E agora, há muito tempo, nós não vemos mais isso na igreja. Significa que a igreja não tem mais unção, irmãos? Significa que a igreja não tem mais unção? Fala comigo, claro que não. Significa então que os demônios não existem mais? Claro que não. Nós estamos lutando contra o mesmo gigante, mas ele tem agora uma espada nova. Ele tem agora uma espada nova. Você não vê a pessoa mais estribuchando para a gente expulsar o demônio. Ele está sorrateiramente nas questões emocionais e psicológicas das pessoas. E nós queremos lutar com a mesma espada para vencer esse gigante. E nós não temos tido sucesso. Mas eu acredito de todo o meu coração que se há um povo ungido de Deus, capacitado pelo Senhor para derrubar gigantes, é a igreja. Somos nós, com armas espirituais, sem dúvida alguma, irmãos. Eu acredito em jejum, eu acredito em louvor, em adoração, na palavra de Deus. Eu acredito nas nossas armas espirituais, mas Deus falou para mim que agora esse gigante vai ser vencido com uma nova unção sobre a igreja e uma nova espada. Deus vai lhe capacitar a vencer esse gigante com uma nova espada. Você vai receber uma nova unção para derrotar, para destruir, para matar esse gigante nessa geração, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, e continua, né, toda essa peleja, deixa eu ver meu horário aqui. O que eu aprendo com isso? A primeira coisa eu aprendo que cada geração tem o seu gigante. Repete comigo, cada geração tem o seu gigante. Então, Davi venceu Golias. Ótimo. E todo Golias vem antes do trono. Todo Golias vem antes de uma vitória, de um nível de sucesso, de algo poderoso que Deus vai te entregar. Você vai ter que matar o teu Golias para subir de nível, para ir para um outro nível espiritual, amém? E aqui eu pus gigantes são necessários nas nossas vidas para a gente adquirir autoridade espiritual e respeito pelas pessoas. Quando aqueles homens veem que Davi mata Golias, ele adquire respeito do exército de Saul e ele adquire autoridade também. E é assim que nós ganhamos autoridade, quando nós matamos e vencemos os nossos desafios e os nossos gigantes. Então, matar gigantes nos dá reconhecimento diante dos homens e diante do mundo espiritual. Cada época tem o seu estilo de guerra. Cada época tem a sua estratégia. Vocês lembram da Guerra Fria? Era uma guerra ideológica, camufladíssimo. Tinha os espiões de guerra, que estão sendo descobertos até hoje, esses espiões da Rússia, dos Estados Unidos, não é assim?
E era uma guerra fria. Por que era guerra fria? Porque era uma guerra não declarada e nos bastidores. E aí terminou-se a Guerra Fria. Hoje nós lutamos com a guerra contra terrorista. Naquela época assinou um tratado de paz na Guerra Fria. Agora, como que você faz um tratado de paz com um terrorista? O Trump está tentando agora, não sei que jeito. Mas, geralmente, irmãos, com terrorista a gente não conversa. Não tem assunto. Você vai tentar dialogar com eles, eles já te explodiram. Já acionaram o botão lá, não tem nem tempo para isso. Porque cada guerra tem o seu gigante e tem a sua estratégia para lutar com essa guerra. E hoje nós precisamos entender que os gigantes dessa geração não são os gigantes da geração passada. Nós não estamos mais lutando contra Golias. O gigante mudou. E Deus está nos chamando para discernir que tipo de gigante é esse e qual estratégia de guerra e qual ferramenta de guerra Ele vai dar nas nossas mãos para a gente destruir e arrancar a cabeça desse gigante, irmãos. Você pode dizer amém comigo? Então, nós precisamos saber disso. E quando isso veio muito à tona comigo, não sei, vocês assistiram o filme Coringa? Quem assistiu o Coringa? Se você não assistiu, eu quero que você assista como tarefa de casa. Todos vocês. Eu quero, por favor, pedir para que você assista o filme O Coringa. Tá? O Coringa é o gigante dessa geração. Ele vai retratar, não que o Coringa seja, mas o Coringa retrata o gigante dessa geração. Ele sempre ele passou a usar uma máscara do sorriso. Então, quando ele estava com raiva, ele sorria. Quando ele estava triste, ele sorria. E ele usa uma máscara de tá tudo bem. Que tudo está tudo bem. Uma máscara que camuflava os seus sentimentos e que camuflava a sua doença da alma, o seu transtorno de personalidade. E ele busca ajuda. Ele busca tratamento. Ele buscou a assistente social. E até no filme eu falei, meu Deus do céu, nos Estados Unidos, e ele ia para assistente social para ter acesso à medicação. E eu falei, cadê o psicólogo e cadê o psiquiatra para tratar desse homem? Ele era adotado, ele era abusado sexualmente, violentamente pelo padrasto dele, ele era espancado e torturado, ele era amarrado. E mesmo assim a mãe dele olhava para ele e falava, está tudo bem, sorria. Está tudo bem, dá um sorriso. E isso fixou tanto na psique dele que todo sentimento ou toda situação que ele passava, horripilante, ele só sorria. Mas na verdade ele tinha muitas questões mal resolvidas dentro da sua alma, que precisavam de tratamento, fora um transtorno de personalidade, que ele precisava de medicação. E uma das frases muito tremendas desse filme é que ele chega para a assistente social numa das últimas cenas antes dele entrar em surto psicótico e ele fala assim para ela, ele fala todos os sintomas que ele sente e tal, e ela vira para ele e fala assim, olha, o governo tirou essa verba, ele não vai te dar mais medicações. Ele olha para ela e fala assim, escuta, você nunca me ouve, você nunca me ouviu. Eu venho aqui mês após mês, semana após semana, você me olha, mas você nunca me enxergou. E é exatamente isso que nós temos passado nessa geração. Nós vemos as pessoas, mas nós não enxergamos as pessoas. Nós convivemos com as pessoas, mas nós não somos íntimos delas. Nós não queremos relacionamentos, nós não queremos muita aproximação, porque dá choque. Porque um ferro com outro ferro se afia. Então, aquele relacionamento não deu muito certo, a gente já quer se afastar daquele relacionamento. E nós vamos nos isolando como seres humanos. E o nosso isolamento, a Bíblia fala, aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que as nossas questões mal resolvidas na nossa alma vai nos adoecendo e a gente vai se fechando dentro do nosso casulo. E vem sobre nós a escuridão.
vem sobre nós esse sentimento terrível de exaurir as forças. Davi no campo de batalha. E um outro filme que eu assisti, que foi impactante assim na minha vida, foi o ano passado, foi até antes do Coringa, foi o Bird Box. Não sei se vocês assistiram o Bird Box também. Depois vocês assistam, por favor. Mas é muito forte, tá? Cuidado com esse filme, ele é muito pesado, mas eu queria que você tivesse coragem de assisti-lo. Tem gente que assiste esse filme e não entende nada, mas eu vou te dar uma palhinha sobre ele. Não se sabe como nem porquê, mas começa a aparecer um ser, como um espírito mesmo, como o demônio da meia-noite. E esse espírito é uma sombra que vai fazendo com que as pessoas se suicidam aonde ela passa. Então, quem fica dentro de casa está protegido desse espírito. Mas quem olha para fora, ou quem fica só lá fora, é cometido por esse espírito e se suicida. Irmãos, ali foi um abrir de realidade diante dos meus olhos. Porque são várias cenas muito pesadas e muito fortes que Deus foi ministrando no meu coração a respeito da nossa geração. Nós, enquanto estivermos cuidando de dentro, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, no interior da nossa alma, nós estaremos protegidos desse espírito de morte e de suicídio. Mas se nós vivermos uma vida só para a superfície, só para fora, só para a superficialidade, nós podemos correr o risco de adoecermos e sermos sucumbidos na batalha como foi Davi. E uma das frases mais tremendas desse filme, ela é uma atriz que ela está grávida e ela nega a gravidez. E ela não assume que está grávida, como se ela estivesse numa depressão pós-parto. Ela não assume os seus sentimentos, porque ela foi abandonada pelo pai da criança. E ela vive pintando os quadros, e ela vive dizendo que está tudo bem. A irmã dela que compra as sopinhas do bebê, a irmã dela que leva ela para o hospital, e ela fingindo que não estivesse grávida. Ela fingindo como se aquilo que tivesse acontecido com ela não tivesse afetando a sua personalidade e os seus sentimentos. Ela vivia negando o que ela sentia. No meio de todo esse quadro. Encerrando esse filme, um dos momentos mais tremendos que ela tenta fugir depois de anos. Ela chama aquela criança que ela teve de menina. E chama o outro menininho de menino. Ela não dava nome. Ela não conseguiu dar nome até para o seu próprio filho. O que significa isso? Que ela não conseguia lidar com o vínculo afetivo. Ela tinha medo de se apegar em pessoas, de se relacionar com gente e de se decepcionar novamente. E aí eles estão na floresta a um passo de poderem entrar, tipo num Éden, para serem salvos desse espírito, irmãos. E ela se perde das crianças, porque eles tinham que andar de olhos vendados, quando eles saíam de casa. E lá eles, de olhos vendados, se eles tirassem a venda dos olhos, viria sobre eles o espírito de suicídio e eles iriam se matar. Só que as crianças se perdem na voz daquele espírito, daquele demônio. E ela começa a gritar no desespero dela. E na hora que ela grita, ela fala: tá bom, você não é a menina, você é minha filha. E a mamãe ama você. Me perdoa, porque eu tinha medo de me relacionar, porque eu tinha medo do que eu pudesse sentir, porque eu tinha medo de perder você, e eu me afastei emocionalmente, mas agora escuta o que a mamãe está falando, volta para mim. E ali eu falei, uau, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo falou assim para mim, isso, filha, é o que tem faltado nessa geração. A proximidade nos relacionamentos. Vínculo afetivo, carinho, afeto, troca de conversa, diálogo.
ser um pelo outro, um defendendo a causa do outro, apesar das diferenças, apesar de todos os pesares. Você voltar a ter coragem de falar para aquele seu amigo, irmão da igreja, olha, eu amo você. Olha, me perdoa pelo que eu te fiz. Olha o que aconteceu, nossa rusga do passado, eu não queria nunca mais olhar para a tua cara, mas olha, eu não posso viver sem você não, você é meu irmão. É voltar ao diálogo, é voltar ao relacionamento, e não a gente passar a vida arriscando as pessoas de nós. Esse gigante dessa geração, ele vem nos desafiar a realmente a dizer que ou você vai passar a sua vida fingindo que você não está nem aí, que nada te atinge, que você é o blaster master, né, das glórias de Jeová, né, o super ungido dos aleluia, ou você vai assumir, como Davi, como os valentes de Davi assumiram, porque aqui Davi não assume, mas os seus valentes o ajudaram a assumir e dizer, escuta, realmente essa foi uma decepção, ou essa foi uma situação mal resolvida, mas eu não vou fingir que isso não aconteceu comigo. Eu não vou fazer de conta que não foi comigo essa ferida, essa mágoa ou essa decepção. Irmãos, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Não está falando da gente passar a vida inteira chorando, mas está falando que vai ter uma noite que vai ser de choro sobre nós, mas a alegria virá ao amanhecer. Escute isso, a palavra de Deus está dizendo, olha, você pode sim expressar a sua dor, expressar o seu sofrimento, expressar aquilo que te atingiu. Isso é terapêutico, isso traz cura. Jesus falou, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que querem ser curados. Se você se colocar na posição de doente, eu estou aqui para te sarar. Mas enquanto você se colocar na posição de que você é um blaster e que nada te atinge, você vai passar a sua vida perebento e destruído pelo mal desse século. Irmãos, é um tempo de nós tirarmos as máscaras. É um tempo de nós ganharmos da parte de Deus uma nova espada para vencermos esse gigante. Acabou meu tempo, mas eu queria ler com vocês, pelo menos esse final. Eu quero ler Joel. Quero chamar o louvor, por favor. Eu não consegui sair do primeiro tópico. Joel. Joel 3, versículo 9 e 10. Mas recebeu? Você recebeu de Deus essa palavra? Está dado o recado, irmãos? Amém? Amém. Então, Joel, eu vou ler aqui com vocês. Joel 3, 9. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa. E suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Tem algum fraco aí? Não? Entende o que a religião faz conosco? Nós não assumimos as nossas fraquezas. Irmãos, todas as vezes que a gente não assumir a nossa fraqueza, é um decreto da nossa derrota. Você quer ser forte? Quer ser forte? Então você precisa assumir que você é fraco. Você precisa assumir que existem coisas na sua vida emocional que você não está dando conta de resolver sozinho. Que você precisa procurar ajuda. Que você precisa procurar um psicólogo com princípios cristãos que realmente são embasados na palavra de Deus e na verdade. Você precisa procurar seus conselheiros, pastores e líderes. Você precisa procurar psiquiatra, se você tem uma doença psiquiátrica. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração. E como num estalar de dedos, ninguém precisasse nem de remédio, nem de psiquiatra, nem de psicólogo. E eu já vi isso acontecer. Para algumas pessoas,
Deus parece que derrama ali um estalar de dedos e aquela pessoa é curada milagrosamente de depressão, de transtorno do pânico, de ansiedade, sem precisar de psiquiatra, de psicólogo, de medicação nenhuma. E outras pessoas, Deus permite o difícil caminho do tratamento. Mas nem por isso você é menos do que qualquer outra pessoa. Não é fraqueza moral ficar doente emocionalmente, não é pecado escondido, não é falta de fé, não é deturpação, você não é menos crente. Mas o fato é que é um gigante nessa geração e que nós como igreja, nós não vamos vencê-lo fazendo de conta que só orando e jejuando a gente vai conseguir derrotá-lo. Não é assim que a gente vai vencer esse gigante. Nós precisamos assumir a nossa fraqueza, a nossa individualidade, a nossa fraqueza e buscar a força que vem do céu. Mas primeiro, nós precisamos ser mais humildes. Eu acho que Deus tem permitido isso em nosso meio, irmãos. Deus tem permitido que muitos de nós adoeçam emocionalmente, para que a nossa arrogância abaixe um pouco. Para que a gente seja empático, para a gente conseguir entender a dor do próximo. Eu não sei dizer quantas pessoas que já passaram comigo e falaram assim para mim: Juliana, eu nunca imaginei que um crente, uma pessoa que tivesse Jesus, que fosse cheia do Espírito Santo, pudesse ter depressão ou transtorno de ansiedade. Mas isso pode acontecer, porque nós vivemos numa outra geração, lidando com outro gigante, e precisamos usar uma nova arma de guerra. Vamos nos colocar em pé. Quando Jonatas cantou essa música hoje à noite, eu falei até para Gabi, eu falei: Gabi, que confirmação. Porque eu estou encerrando dizendo essa unção de Joel, que proclama: levanta-te valente, levanta-te valente. São novos valentes para destronar o gigante dessa nova geração. E ele está dizendo: olha, forjai as suas relhas, as suas enxadas. Você vai vencer esse gigante sim, com as armas que você tem nas suas mãos, com a capacidade que Deus lhe deu. Sabe, com a mesma consolação que Ele tem te consolado, você vai conseguir consolar outras pessoas que estão sofrendo nessa geração. Irmãos, foi lindo ver aquela vigília ali no Santa Úrsula. Nós oramos aqui com o pastor Jefferson na quinta noite também. Sabe, uma igreja atuante, uma igreja que sai dos 4 paredes da igreja, para se importar com o que está acontecendo nessa geração. Nós precisamos tocar a alma de crianças, jovens e adolescentes. Nós precisamos fortalecer o emocional deles, não somente o espírito. A nossa geração se preocupava em fortalecer o espírito, e eu sou grata a Deus por isso, porque era o que a minha geração precisava. Mas essa geração, além de fortalecer o espírito, precisa fortalecer o emocional dos seus filhos também. Aleluias. Levante-se valente. Eu quero declarar profeticamente que na hora que você se levantou na sua cadeira, nesse lugar, você se levantou não mais subjugado a esse gigante, mas você se levantou para vencer esse gigante, para vencê-lo.